Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Zeus Academy. Bem, na aula de hoje eu vou explicar para vocês o funcionamento do sistema de gerenciamento de ordens, conhecido como gradiente linear dentro do Zeus 3, ok? Bem, é um sistema novo, é um sistema que tem riscos associados ao seu uso, então eu queria explicar para vocês a forma como a gente vem utilizando, mas antes da gente explicar a forma como a gente usa, eu queria explicar a teoria, o conceito para vocês, tá, pessoal? Então, assim, eu queria que vocês entendessem que tem risco o uso, né, de sistemas através de gradiente linear. Então, vocês precisam entender que risco é esse. Muito bem, pessoal. Então, para a gente poder continuar, eu queria, antes de mais nada, que vocês lessem com muita atenção o que está na minha tela. Pessoal, isso chama-se disclaimer, tá? Então, para que todo mundo entenda, em definitivo, o que é disclaimer. Se eu apresento para vocês uma tecnologia, se eu apresento para vocês uma forma de operação, cabe única e exclusivamente a você, usuário final, decidir se quer ou não utilizar o sistema, ok? Eu não estou aconselhando que ninguém utilize o sistema, use por sua conta e risco. Isso se chama disclaimer, então isso se chama transferência de responsabilidade. Eu não posso, não quero e não vou me responsabilizar com o uso do sistema por quem quer que seja. Por isso é que a gente apresenta o chamado disclaimer. Você usa por sua conta e risco. Dito isso, a gente pode explicar como é que funciona o sistema, ok? Então, pessoal, vou dar mais um tempinho para vocês terminarem de ler o disclaimer e aí a gente continua com a apresentação. Muito bem, pessoal. Então, acredito que já tenha dado tempo de ler o disclaimer. Então, lido o disclaimer, tá? A gente agora pode ir para o setup do gradiente linear. Muito bem. Primeiramente, eu queria explicar para vocês a teoria, né? Como é que funciona o setup do gradiente linear, pessoal? Eu não sei quem de vocês aí já teve a curiosidade de fazer backtest, né, e ver o modus operandi, mas o setup de gradiente linear, ele é um setup que a princípio ele tem a seguinte característica, tá? Por exemplo, imagine que nós tenhamos no gráfico de preço, ok? E que num determinado ponto, né, o nosso robô ele deu, por exemplo, uma entrada, ok? Então, supondo que esse ponto seja um ponto de entrada. O que acontece no gradiente linear é que quando nós enviamos uma ordem, tá, automaticamente quando ela é executada, o robô ele já coloca o take profit daquela ordem na pedra, ok? Então a principal característica do gradiente linear é o seguinte: uma vez que você determina um nível de entrada na operação, tá? Então aqui nós temos o que, pessoal? Nós temos a entrada, é o preço de entrada na operação, ok? Uma vez que você determina o preço de entrada na operação, automaticamente quando a ordem é executada, o take profit ele vai ser colocado na pedra, ok? E uma das características do gradiente linear, pessoal, é que nenhuma ordem executada pelo gradiente linear é a mercado, ok? Raríssimas exceções, né? Quando o mercado está muito volátil e que o preço ultrapassa muito o ponto teórico de entrada, então, teoricamente, existem sim algumas possibilidades de execução de ordens a mercado, tá? Agora, se você tem uma latência boa, se você tem uma internet boa, então, né, se o MetaTrader estiver bastante responsivo, então, a princípio, todas as ordens devem ser colocadas na pedra, ok? Então, o gradiente linear, ele trabalha com ordens limite, tá? Agora, qual é a grande característica que diferencia o gradiente linear como sistema de gerenciamento de ordens? Bem, uma vez que você entra na operação, basicamente duas coisas podem acontecer com a tua estratégia, né? Então, ou a ordem ela pode andar, por exemplo, a teu favor e dar um gain, né? Ou a ordem, o preço, perdão, pode andar contra a tua entrada. Nesse caso, o que faz o gradiente linear? Ao invés de estopar a operação, o gradiente linear, pessoal, ele coloca uma segunda entrada logo abaixo, tá? Então aqui nós vamos ter o que eu vou chamar de entrada 2. Tá? Então a gente vai digitar aqui entrada
2, ok? Então, o gradiente linear, ele vai colocar uma segunda entrada. E, a partir dessa segunda entrada, o que pode acontecer, pessoal? O preço, ele também pode, a partir dessa segunda entrada, né, subir, ou ele pode continuar caindo. Tudo bem, pessoal? Então, aqui no caso, o preço pode subir ou continuar caindo. Bem, o que acontece é que a partir do momento que eu utilizo a minha segunda entrada, e essa é uma das grandes características do gradiente linear, pessoal, a minha segunda entrada, ela vai ter por si só um take profit dela, ok? Então aqui, pessoal, nós vamos ter um segundo take profit, ok? Um take profit 2, digamos assim, e esse take profit 2, ele é relativo àquela segunda ordem que foi executada. Portanto, pessoal, para ficar bem, né, fácil, deixa eu ver se eu aumento depois esse zoom aqui para vocês. Então, a primeira entrada, ela tem o seu próprio take profit. A segunda entrada, ela vai ter também o seu próprio take profit, ok? E aí, pessoal, você no gradiente linear, você pode usar também uma terceira entrada, ok? Essa terceira entrada aqui eu vou chamar de entrada 3. Então, digitando aqui, entrada 3. Que quando ela é executada, por sua vez, essa entrada 3, ela vai ter também o seu próprio take profit, que eu vou chamar aqui de take profit 3, ok? Então, qual é a grande característica do gradiente linear, pessoal? Então, nós temos aqui agora o take profit 3, tá? Então, voltando aqui na nossa interpretação, a terceira entrada, ela terá o seu take profit número 3, tá? Bem, alguns de vocês já devem estar com, né, algumas dúvidas na cabeça. A primeira pergunta é se o sistema de gradiente linear, ele é uma espécie de martingale. Pessoal, o sistema de gradiente linear, ele não é um martingale por dois motivos, tá? O que diferencia o gradiente linear do martingale? Primeira diferença, tá? Ele não tem aumento de lote, coisa que o martingale faz, né? Então, por exemplo, no martingale você entra com 1 lote, 2 lotes, 4 lotes, 8 lotes, você sempre tem, digamos assim, um aumento, você pode não ter, né? Mas geralmente você tem um aumento no volume das ordens à medida em que o preço vai se movendo contra você. Isso não acontece no gradiente linear, tá? O próprio nome já diz linear. Então, nós temos, na verdade, um aumento linear da quantidade de ordens e do volume operado, né? Então, se, por exemplo, o preço vai caindo, o seu volume vai aumentando linearmente para 1, 2, 3, 4 contratos, ao contrário, por exemplo, lá do martingale, que você vai para 1, 3, 7 e por aí vai, tá? Então, assim, pessoal, o nosso volume aqui ele vai aumentando linearmente à medida que o preço vai avançando contra a tua operação. Então, essa é a primeira característica que diferencia o gradiente linear do martingale, tá? A segunda grande característica que diferencia, pessoal, o gradiente linear do martingale é que no gradiente linear você tem para cada ordem executada o seu próprio take profit, coisa que não acontece no martingale, né? No martingale, como é que funciona, pessoal? À medida em que o preço vai caindo, né, você vai comprando aqui, né? 1, 2, 4, 8 contratos e por aí vai. E você vai fazendo um preço médio para baixo, digamos assim, só que você mantém geralmente no martingale um único take profit, esperando que quando o preço bata no take profit, você consiga fechar a tua posição completa naquele nível de take profit, ok? Não é o caso aqui do gradiente linear, pessoal. No gradiente linear, cada ordem ela tem o seu próprio take profit, ok? Então, cada entrada vai ter o seu próprio take profit. Tudo bem, pessoal? Então, assim, gradiente linear não é martingale, essa é a primeira diferenciação que a gente precisa fazer. Tá? Uma outra característica importante do gradiente linear, pessoal, é o chamado reenvio da ordem, coisa que nós não temos no martingale, ok? Como é que funciona a questão do reenvio da ordem, pessoal? A questão funciona da seguinte maneira, tá? Suponham vocês que o preço, por um determinado momento, ele fique zigue-zagueando numa determinada faixa, ok? E aí o que acontece? Suponha que a sua primeira ordem de gradiente linear, ela tenha sido executada, por exemplo, aqui em cima, tá? E essa ordem tenha um take profit também um pouco mais acima, beleza, pessoal? Então aqui nós vamos ter a entrada 1, né? E aqui a gente vai ter o chamado take profit 1, né? Daquela primeira entrada. Bem, à medida que o preço cai, a gente vai ter a chamada entrada 2,
beleza? E essa entrada 2 vai ter o chamado Take Profit 2. Então, o legal do gradiente linear, tá? E que diferencia o gradiente linear também do martingale, é que aqui você vai ter o seguinte, olha, à medida em que você executa a entrada e bate no Take Profit, no caso a segunda entrada, pessoal, né, de forma bem rápida pelo robô, é recolocada no mesmo nível. Então, o que acontece é que se o preço cair para aquele nível, aquela entrada vai ser executada novamente. Se o preço voltar a subir, ele vai bater no Take Profit novamente. E aí o que acontece? Quando nós batemos naquele mesmo Take Profit pela segunda vez, a entrada naquele nível vai ser recolocada pelo robô pela terceira vez. E se o preço voltar para o nível do Take Profit, a gente vai acabar executando, né, entradas naquele mesmo nível de preço 3 vezes, né? Então executou, automaticamente o robô já vai colocar a quarta entrada naquele mesmo nível. Então, pessoal, uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte, olha, o gradiente linear, nesse sistema de recolocação das ordens naquele nível de preço, tá? Ele faz o papel, e essa é uma boa analogia que vocês podem ter em mente, o gradiente linear, ele durante alguns minutos ou alguns segundos, ou num determinado, né, pequeno range de preço, o gradiente linear, ele fica mais ou menos fazendo um papel de market maker no mercado. Ou seja, ele compra, vende, compra, vende, compra, vende, num curto espaço de tempo, num curto range de preço. Só que toda vez que você fica comprando, vendendo, naquele nível de preço, você faz o quê, pessoal? 2 efeitos. Você vai colocando lucrinhos no bolso, naquele curto intervalo de tempo, e o mais importante, pessoal, é que à medida em que você vai executando novas entradas, né, não sei quem percebeu o efeito disso, tá? Mas quando você tem aqui, pessoal, a entrada 1 com a entrada 2, quando você junta as duas, você tem uma espécie de preço médio dessas duas entradas, tá? Que eu vou chamar esse M aqui de preço médio. À medida em que você vai executando os seus gains, pessoal, o preço médio da sua posição, ele vai sendo reduzido gradativamente, tá? E se o preço daqui a pouco ele volta a bater lá no teu take profit, você acaba executando um ganho até maior quando o preço, né, bate lá no teu take profit do que você obteria aqui no caso dessa entrada original, tá? Então, essas, digamos assim, pequenas, né, colocações de take profit e realizações de lucro num curto espaço de range e de tempo, pessoal, isso contribui para reduzir o teu preço médio e colocar, digamos assim, caixa para dentro da tua estratégia, ok? Então, assim, essa é a teoria básica por trás do gradiente linear, ok? De novo, você vai colocando ordem em diversos níveis, tá? E à medida em que o preço vai zigue-zagueando num determinado nível, você vai defendendo aquela faixa de preço. Beleza? Então, digamos assim, é a defesa daquela faixa de preço que vai colocando lucros, digamos assim, de forma rápida e consistente no bolso da estratégia. Tudo bem, pessoal? Então, assim, a princípio, essa daqui é a teoria por trás do gradiente linear. Não é o martingale, tá? O que caracteriza, então, o gradiente linear são as recolocações de ordem no mesmo nível de preço, né? E você fica fazendo um papelzinho de market maker, durante um curto intervalo de tempo, ok? E qual é o grande risco associado ao gradiente linear, pessoal? E eu vou mostrar isso para vocês no exemplo do set que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, tá? O grande risco do gradiente linear é aquele risco onde você faz N entradas, ok? E essas entradas, à medida em que elas vão sendo executadas, tá? O preço, ao invés de reverter, o preço ele cai em linha reta até, por exemplo, bater o seu stop. Beleza? Então isso daqui acontece, tudo bem, pessoal? E isso daqui, geralmente, quando acontece, traz um certo drawdown para nossa conta. Então, o gradiente linear, ele não é um setup adequado para operar com tendência, tá? Porque quando ele vai a teu favor, você vai ganhar pouquinha coisa. Quando ele vai contra, né, a direção da tua ordem, tá? Geralmente ele perde muita coisa. Portanto, pessoal, o gradiente linear, ele é um setup que tem que ser utilizado sempre quando o mercado se encontra numa faixa lateral, ok? Então, quando o mercado, digamos assim, está em lateralidade, digamos assim,
Essa daqui, pessoal, é a situação ideal de uso do gradiente linear, enquanto que o mercado em tendência, isso daqui realmente é uma coisa que traz drawdown muito forte para sua conta, ok? Então a gente tem ferramentas nos EUs que a gente pode utilizar para identificar mercados em tendência, mercados em lateralidade, mas saibam que o gradiente linear é um setup a princípio feito para operar mercados laterais e não mercados em tendência. Tudo bem, pessoal? Então existe um risco grande associado ao chamado gradiente linear. Tudo bem? Então essa é a primeira parte, que é a explicação teórica do que é gradiente linear. Visto essa parte teórica, a gente vai agora para a parte operacional. Beleza? Obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo.